A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia. Queria aqui deixar uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 19, aleluia, Jesus, que tem um título como A Questão do Divórcio. É um tema muito polêmico, aleluia, Jesus, ao qual muitos, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, tem negligenciado, não tem dado ouvido à palavra de Deus. Eu senti do Senhor, do nosso Deus, Todo-Poderoso de Jesus, de fazer um vídeo, aleluia, Jesus, explicando um pouco sobre acerca do casamento, aleluia, Jesus, que nosso Senhor Jesus Cristo, foi, aleluia, tentado naquele dia. Os fariseus queriam pegar Jesus, porque Jesus sabia o que ele ia falar sobre a traição, sobre adultério, aleluia, Jesus, sobre as pessoas, tá repudiando a sua esposa por qualquer coisa. O que diz a palavra de Deus? Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é porque Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete o adultério. E o que casar com a repudiada, comete o adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher, não convém casar? Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, e há outros a quem os homens se fizeram tais, e há outros os que a si mesmos se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, é um texto a qual os fariseus, aleluia, Jesus, queria tentar pegar Jesus. Mas só que Jesus deixou bem claro que assim como foi desde o princípio, que Deus fez homem e mulher, e o homem largando-se, aleluia, Jesus, os teus pais, se unirá à sua mulher, se tornarão uma carne só. Jesus fala: de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Aí Jesus diz: e aquilo que ajuntou Deus, não separe o homem. Aqui Deus está dizendo que o homem e a mulher, aleluia, Jesus, não pode se separar, não no sentido de vocês brigar e se separar. Jesus está falando que o vínculo, aleluia, de uma carne só, que dois se tornam uma carne só a morte separa. Você vai entender quando a gente entrar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos nessa. Aí o Senhor Jesus começa falando aqui que se tornará uma carne só. E Jesus disse: aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Então replicou: porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio? Aí Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações foi que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aleluia. Jesus aqui ressaltando que quem permitiu a carta de divórcio foi Moisés, por causa da dureza do coração do homem de não perdoar a mulher. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele abomina o divórcio. Então, se Deus abomina, aleluia, Jesus, o próprio Deus não permitiria, aleluia, o próprio Deus não teria deixado o mandamento, aleluia, Jesus, de dar carta de divórcio, porque Deus abomina o divórcio. Mas por causa da dureza do coração, Moisés, a Bíblia deixou bem claro: Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mas só que Jesus disse: e eu, porém, vos digo,
quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete o adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. É aí que chega a chave, aleluia Jesus, que muitos têm distorcido, aleluia Jesus, porque muitos acham que quando Jesus disse que por causa das relações ilícitas, aí sim você pode dar carta de divórcio, mas Jesus não disse que por ela lhe trair, ou ele trair, você pode dar carta de divórcio e poder casar novamente. Aleluia Jesus, sabe por que não pode? Porque Jesus disse, ó, e quem casar com a repudiada, comete adultério. A repudiada não é que recebeu a carta de divórcio? Como é que se deu a carta? E muitos acham que por ter recebido a carta de divórcio, você está livre. E por que quem casa com a repudiada comete adultério? Porque o vínculo da aliança, da união de uma só carne, só a morte separa. É só a morte que separa. Ó, você vai entender aqui, ó, o que Jesus fala aqui, ó. Não sendo, no 9, eu porém vos digo que repudiar sua mulher não sendo, quando Jesus fala, eu porém vos digo que quem repudiar da carta de divórcio. Vou ler traduzindo, né? Eu porém vos digo que quem dá carta de divórcio à sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Tá vendo? Mesmo ele dando a carta de divórcio, se ele casar novamente, ele comete adultério. Porque a carta de divórcio não anula a aliança do casamento. A única coisa, aleluia Jesus, que anula, aleluia glória a Deus, o casamento, ou é isso, o casamento, aleluia Jesus, é a morte. Você vai entender por que é a morte que fala. Aleluia. Mas vamos terminar o texto. Ó, versículo de número 11. E a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Você está entendendo? Ó, Jesus disse, ó, quem casa com a repudiada, aqui recebeu a carta de divórcio. Quem casar com ela comete adultério. Ó o que disse os discípulos. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Você está entendendo aqui? Jesus disse, pois quem casa com o que recebeu a carta de divórcio, aleluia Jesus, comete adultério. Aí o discípulo pergunta, então Senhor, com a condição, né, relativamente à sua mulher, não convém casar. Aí diz que a condição do homem também, ó. Vamos ver aqui. Ó. E disse-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher. Está comparando que do mesmo jeito que a mulher não pode casar mais, o homem também não pode casar mais. A não ser que a morte os separe. Eu vou entrar no texto, fique em paz, viu? Ó, versículo 11. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles que é dado. Muitos pegam esse texto aqui, dizendo, mas eu estava no mundo, eu casei no mundo, eu não conhecia Jesus, e eu não estava apto para este mandamento. Ó, não é para esses não, viu? Ó 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros os que a si mesmos se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Olha o que Jesus está falando. Porque tem pessoas que já nascem eunuco. Eunucos são pessoas, aleluia Jesus, que não podem fazer filho. Pessoas que são, aleluia Jesus, circuncidados. Pessoas que, aleluia Jesus, aconteceu uma castração. Os eunucos, se você for pesquisar o significado da eunuco, são aquelas pessoas que tomavam conta das filhas dos reis. E os reis escapavam aquelas pessoas, aleluia Jesus, para não ter relações com as filhas do rei. É esses que são os eunucos, ao qual a Bíblia diz que, aleluia Jesus, glória a Deus, não são aptos para este mandamento. Aí a palavra do Senhor diz que aqui, ó, uns que já são de nascença, e há outros aqui os homens fizeram tais, que os homens fizeram tais, não que a pessoa se fez, foi que os homens fizeram tais.
aleluia, Jesus, a que a si mesmo se fizeram eunucos. Mas a Bíblia também vai dizer que tem uns que se fizeram eunuco por causa do reino de Deus. Vou lhe dar um exemplo aqui do apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que ele se fez eunuco por causa do reino dos céus. O apóstolo Paulo não teve mulher, não casou, e ele a si mesmo se fez eunuco por causa do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, não tem como não entender esse texto aqui. Jesus deixou bem claro, aleluia, Jesus, que não, aleluia, Jesus, não existe dar carta de divórcio e você casar novamente. Porque quando você casa, como diz o Senhor, aleluia, Jesus, que você larga pai e mãe, se une à sua esposa, você se torna uma carne só. Como é que você vai dar carta de divórcio? Aí depois você vai casar e você vai ser a segunda carne? Aí depois da outra, terceira carne, quarta carne? É por isso que Deus fala, e aquilo que Deus ajuntou não separa o homem, porque quando você une, você se torna uma carne só. E para que essa carne ela venha a ser quebrada, o vínculo da união estável, do casamento, aleluia, do matrimônio, aleluia, Jesus, é só a morte. Eu vou lhe provar dentro das Escrituras, aleluia, Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7. Aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Oh, não, Coríntios não é Romanos, perdão. Livro de Romanos. Ó, porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém, se morrer, o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas a realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, você está entendendo aqui, aleluia, Jesus? A mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda ao marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, meus irmãos, a única coisa, aleluia, Jesus, que quebra o vínculo, aleluia, Jesus, da aliança, da união, daquilo que Deus uniu, só a morte separa. Carta de divórcio, aleluia, Jesus, não dá autoridade de nenhum homem casar, nenhuma mulher casar. Aleluia, Jesus, novamente. Porque Deus, ele trabalha com perdão, com a reconciliação. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, temos que, aleluia, Jesus, perdoar. Sabemos que não é fácil, aleluia, Jesus. Sabemos que é difícil. Aleluia, glória a Deus. Mas temos que obedecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia deixou bem claro que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, para que não venhamos, aleluia, estar nessa prática, vamos vigiar. Aqui nós, aleluia, Jesus, buscamos para ser nossa esposa, nosso esposo, aleluia, Jesus. Olhar a vida, aleluia, glória a Deus, dessas pessoas. Porque sabendo, aleluia, Jesus, que quando você entra num relacionamento de adultério, aleluia, Jesus, é difícil você se apartar, principalmente quando se constitui filhos num relacionamento. Então, meus irmãos, vamos obedecer às Escrituras Sagradas. Vamos andar diante a lei de Deus, a lei de Cristo Jesus. Vamos andar perante nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus.
Então, meu irmão, você já entendeu o que a palavra de Deus quer falar. Aleluia, Jesus. Só a morte, aleluia, Jesus, dá direito ao homem e à mulher poder casar novamente. Enquanto vive, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado a ficar da lei conjugal. É só a morte, meu. É só a morte que pode separar aquilo que Deus juntou. Aleluia, Jesus. Moisés vos permitiu a carne de vós, mas não para poder casar novamente, para poder ficar sozinho. Jesus fala naquela hora ali, aleluia, glória a Deus, que aquele que dá a carne de vós se casa com outra, ou casa com a repudiada, porque os fariseus estavam fazendo isso, os sacerdotes. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, por qualquer motivo eles repudiavam a mulher e casavam novamente. Não sendo por relações ilícitas. Eles desgostavam da mulher, chegava lá, ele dava carta de divórcio e mandava a mulher para casa da mãe. E casava novamente. Foi por isso que Jesus trouxe essa repreensão forte para os fariseus e para todos nós. Aleluia, Jesus. Que o que Deus juntou, só a morte separa. Nenhum homem tem autoridade, nem poder, aleluia, Jesus, para desunir aquilo que Deus uniu. Aleluia. Eu não estou dizendo que as pessoas não se separam, as pessoas se separam, mas eu estou falando aqui do vínculo da aliança do matrimônio, de se tornar dois uma carne só. É só a morte que deixa a pessoa apta e livre para poder casar novamente. Aleluia, Jesus. Não estou aqui julgando ninguém, aleluia. Simplesmente só estou citando as escrituras sagradas como ela está escrita. Aleluia, Jesus. Não podemos nem tirar nenhuma vírgula, nem um tio da palavra de Deus. Que se nós tiramos, nosso nome é apagado do livro da vida. E se nós acrescentamos, recebemos as pragas do livro da profecia. Apocalipse, capítulo 22 e os últimos 2 versículos. Então, meus irmãos, fique com esta palavra no teu coração. Aleluia, Jesus. Compartilhe com mais pessoas, com seus amigos. Entre nas minhas plataformas, aleluia, Jesus, das redes sociais, que você vai ver muitas pregações, aleluia, Jesus, da mesma maneira que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Que a paz do Senhor fique com todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.